Muitos dizem que a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu sou um dos que dizem isso. Na verdade, é o melhor de todos os livros, porque é um livro inspirado por Deus. Mas se você ler a Bíblia de qualquer jeito, como você lê um livro qualquer, o resultado provavelmente vai ser muito superficial. Você pode, como alguns já fizeram isso, ficaram com raiva de Deus, acharam que o que Deus fez ali, relatado na Bíblia, está errado. Se sentiram mais justos que Deus. Outros, até hoje, se sentem mais sábios que Deus. Por isso que eles acham que não é possível esse ser existir, porque se ele é todo poderoso, é uma fonte de sabedoria, como é que pode eles, mortais, serem mais sábios do que Deus? À vista deles, eles são mais inteligentes do que Deus. À vista deles, os cientistas são a referência da verdade. Pela ciência, eles acreditam que toda a verdade é apresentada e é revelada, e é desvendada. Não é isso que a Bíblia diz? Então, um dos problemas que nós temos é nos aproximarmos da Bíblia sem orarmos antes, pedindo que o Espírito Santo, que é o autor da palavra, possa interpretá-la para nós. Porque se nós humildemente fizermos isso, ele vai interpretar, ele vai de tal forma impressionar a nossa mente que nós vamos sentir a presença de Deus nas Escrituras. Ok? Então ali não será mais apenas um livro. E na verdade, humanamente falando, nós podemos, preste bem atenção no que eu vou falar, para que você não fique escandalizado, mas humanamente falando, a Bíblia ela até é injusta com Deus. Espera aí que eu vou explicar, não fica nervosinho. Né? Eu quero dizer, por exemplo, se você pega a vida de Jesus, de 33 anos, a Bíblia relata apenas praticamente 3 anos da vida dele. Todo o sofrimento que ele passou, todas as dificuldades que ele teve na miséria. Jesus era um favelado em Nazaré, então todas as misérias pelas quais ele passou, fome, sede, frio e tantas outras necessidades, não estão relatadas na Bíblia. Só pela vida desses anos que a Bíblia não relatou, quanto poderia ser relatado de Jesus? Milagres que ele fez e que não estão registrados. Então, se nós já nos encantamos com a grandeza de Cristo na palavra, se fosse tudo revelado para nós, ou mais um pouco fosse revelado, então nós veríamos que ele é maior ainda, né? Maior do que aquilo que nós vemos hoje, muito mais amoroso. Ok? Mas o ponto principal desse vídeo é o seguinte, esse Deus que criou todas as coisas, e eu disse que é muito importante nós conhecermos o caráter de Deus, a sua pessoa, a sua maneira de pensar, porque dessa forma nós sabemos o que podemos esperar dele. Então, a pergunta que vem para esse vídeo é a seguinte: Deus se preocupa com seus problemas? Deus se importa com aquilo que você fez e você está recebendo por consequência? Vamos supor que você contraiu um câncer de tanto que você fumou. O que é que Deus faz agora? Deus avisou que nós não podemos estragar o nosso corpo. Ele não falou a palavra cigarro, mas qualquer coisa que estrague o corpo. Vamos ficar no cigarro por enquanto. Vem escrito na caixinha assim, o cigarro causa câncer, mas aí você fumou, pegou câncer, não tem boas notícias dos médicos, e aí você chega à conclusão que por causa desse sofrimento enorme que você tem, ainda você conclui que Deus não te ama, porque Ele não te protegeu. E mesmo quando você reconhece a sua culpa,
Você fala, a culpa é minha mesmo, eu fumei, sabendo que era errado, agora Deus não me quer mais. Então, pare de jogar, né, esse vitimismo espiritual. Deus te ama, independente do que você tenha feito. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais. Ele nos ama 100%. A consequência do pecado não tem como Deus remover sempre. Eu quero dizer, nesta vida. Porque na ressurreição, todos os que forem salvos terão novos corpos. Não terão mais doenças. É promessa de Deus. Deus vai restaurar tudo. Então, o que pode acontecer é você morrer antes da hora, antes do que era programado para você, pelo teu corpo, pela vida que você poderia ter, você não quis. Então, isso aí, Deus não vai ter como remover, porque você plantou e colheu. Mas a tua salvação, se você se arrepender, Deus quer o teu bem. E se você não se arrepender, Deus quer o teu bem. Vou te falar uma coisa, se você estiver sofrendo por algo que você mesmo é culpado, e você reconhece isso, ou se você não reconhece também, tenha certeza do seguinte, Deus está aliviando tudo o que Ele pode aliviar para você. Existe um conflito espiritual. A Bíblia fala que o diabo é nosso acusador. Deus não pode considerar o injusto como sendo justo, mas a graça dele é tão grande que você pode até sentir, e vai sentir, menos dor do que era para você sentir. Mesmo que você se perca, eu estou falando. Mesmo que você perca a tua salvação, o amor de Deus é tão grande por você que Ele está ao teu lado, pedindo que você se arrependa, falando que você é amado por Ele. Você não é abandonado por Deus. Você talvez não queira mais Deus. Aí se você não quer, Deus respeita. Deus respeita a tua decisão. Você não quer Deus na sua vida, Ele respeita a sua decisão. Mas, eu repito, o amor dele é tão grande que Ele não vai mudar a sua mente, a sua maneira de pensar, Ele não vai mudar o seu caráter sem a sua autorização, mas na sua dor ainda vai ter misturado ali o alívio dado por Deus. Era para você sofrer mais. Imagina, era para eu estar sofrendo mais. Se não fosse pela cruz de Jesus, todos nós estaríamos sofrendo muito. Talvez já estaríamos mortos precocemente, diante de tantas bactérias e de tanta coisa ruim, mas ainda temos a proteção de Deus, mesmo não sendo gratos por isso. E é claro, eu repito, para que fique bem claro, para que a pessoa não se engane. A pessoa rejeitando a Cristo não vai ser salva, infelizmente. Mas ela continua sendo amada por Deus. Deus diz no Velho Testamento que, lá em Jeremias, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não falo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Uma das pessoas, eu falei aqui, responsáveis por ter matado aquele cachorro orelha, morreu de parada cardíaca. Vocês pensam que Deus aplaudiu a morte dele? Que Deus deu uma gargalhada e ficou todo feliz? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Nunca diga que Deus afundou o Titanic. Isso é uma asneira enorme. Não pense que Deus fica brincando com a vida do ser humano, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele dá oportunidades para as pessoas. Muitas oportunidades. Vocês veem, por exemplo, o Fábio Pochá, vou citar o nome, é um homem blasfemo.
Se Deus fosse vingativo, como as pessoas dizem que ele é, esse Fábio Pochá já teria sido exterminado. Eu, particularmente, acredito, pela Bíblia, se ele não se arrepender, coisas terríveis irão acontecer para ele, mas isso é consequência, não é Deus castigando, é consequência. Só isso daria um outro vídeo. Agora, a pergunta que eu faço para encerrar esse vídeo é o seguinte: quando você peca, e vou falar um português bem barato aqui, e quebra a cara, como é que Deus fica? Ele fica feliz porque prova que a lei dele é verdadeira, que obedecer a ele é vantajoso? Ele fica feliz? Ele fica falando assim, não falei? Ele vira assim para os anjos ao redor dele, não falei? Olha lá, quem faz essa coisa, acontece isso, eu falei já. Olha lá, roubou, é jovem ainda, vai ficar preso, vai ficar 20 anos na cadeia. Que você... eu avisei. Você acha que é assim? Você acha que Deus tem prazer no sofrimento humano? Você acha que Deus se alimenta? É um Deus sádico que se alimenta do sofrimento humano porque uma igreja disse isso, ou outra igreja disse? O filho pródigo tinha um irmão que pensava dessa forma. Para ele, quem errou, para o filho, o irmão do filho pródigo, errou, tem que pagar até as últimas consequências e nunca mais ser aceito. Isso é o que pensava o irmão do filho pródigo. Você é assim também? Eu já conheci gente assim, cristã, se diz cristã pelo menos, estuda a Bíblia todo dia, ora todo dia, vai à igreja pelo menos uma vez por semana, mas a pessoa quer, se você errou, ela quer que você sofra. Você tem que sofrer, você não pode ser feliz nunca mais. Ela não aprova a sua felicidade e ela também não ora por você, para que você se arrependa, para que você seja restaurado. Mas então, respondendo a pergunta, como é que Deus fica quando nós pecamos? Vocês sabiam que Deus sofre por nós? Como um pai de amor, Ele chora por nós. Quando nós pecamos contra Deus, Deus chora de tristeza. Isso não é invenção. Isso aqui não é romantismo barato. Eu estou falando de um ser que tem um amor que nós não compreendemos, nem um pouquinho. A pessoa que disser para você, eu entendo muito do amor de Deus, nem dê ouvidos. Nenhum ser humano entende muito do amor de Deus. O que entende mais, e todos nós entendemos um pouquinho. Agora, quando nós temos fé e confiamos de que Deus quer o melhor para nós, então a nossa vida, ela respira. Nós prosperamos espiritualmente e até financeiramente, quem sabe, e até com saúde, etc. Então, pense nisso. Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos. E Deus diz, os meus pensamentos sobre vocês são pensamentos de paz. São pensamentos de vida e não de morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos lembrar que temos um Deus maravilhoso, muito além de qualquer teoria humana. Eu peço agora que vocês deixem o like no nosso vídeo para cooperar com o nosso trabalho. Se inscreva no canal, distribua esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Tudo isso colabora com o nosso canal. Se Deus tocar no seu coração, faça um Pix para nós, ajuda o nosso trabalho. Eu não estou aqui pedindo esmola, estou pedindo uma oferta, se Deus tocar no seu coração, de qualquer valor, para que você ajude, que nós possamos ter um ministério mais próspero, mais abrangente. A minha intenção não é trabalhar só com vídeos, é só uma parte das coisas que eu quero fazer. Então, se eu tiver recursos, vou fazer mais coisas. Se eu não tiver, não vou fazer. É simples assim. Mas eu peço agora, encerrando, orem por nós, orem por esse ministério, em nome de Jesus.
Amém.